Boa noite, meninas. Estamos mais uma vez aqui reunidas, em nome do Senhor Jesus, buscando entender mais a palavra de Deus e entender a mente do Senhor. Estamos em Romanos, no capítulo 13, e antes de mais nada, vamos orar e convidar o Espírito Santo para estar conosco e nos dirigir em tudo. Senhor, nosso amado Deus, estamos diante da tua presença nesse momento. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos tendo acesso à tua palavra e podermos meditar nela livremente. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos dar a tua sabedoria, venha nos dar o entendimento de toda a tua palavra, porque o Senhor nos faz isso liberalmente. Que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e permitir que o nosso coração esteja completamente acessível à tua palavra, nos dê ouvidos que ouçam e também nos dê, meu Pai, uma boca que fale segundo a tua vontade, para que possamos, meu Pai, nos edificarmos umas às outras. Estamos reunidas, meu Pai, não porque exista no nosso meio alguém que saiba mais, mas porque todas estamos no mesmo nível, buscando o entendimento da tua palavra, buscando aprender mais do Senhor. E estamos precisando, todas nós, precisando que o Senhor nos esclareça a respeito disso. Pai, que toda distração e tudo aquilo que possa atrapalhar essa meditação seja repreendida agora em nome de Jesus. E que o Senhor Espírito Santo nos conduza até o final dessa meditação. Que esses poucos minutos que estaremos reunidas em teu nome sejam suficientes para nos acrescentar muita sabedoria e muito entendimento. E que sejamos hábeis, meu Pai, para colocar isso em prática. Assim nós te agradecemos e desde já, meu Pai, nós entregamos tudo isso em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, estamos aqui. ah, ok, Martiane. Estamos aqui a essa altura do campeonato, quase terminando, né, o livro de Romanos, no capítulo 13. E o capítulo 13 vai falar a respeito das autoridades, dos governos, vai falar a respeito do amor. E vamos entender um pouco mais a respeito de tudo isso. Pega aí a sua Bíblia, abra aí, capítulo 13, verso 1, e vamos lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Em um outro momento, a gente pode ver como se fossem instituídas por Deus. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Bem interessante, ao mesmo tempo, nos deixa um pouco impactadas. Porque quando a gente entende governantes, governos, autoridades, a gente entende todos aqueles que estão sobre a gente, que estão como presidentes, que estão como governadores, prefeitos, vereadores, juízes. Entendemos também como os nossos pastores, líderes espirituais, coordenadores. Enfim, muitas são as autoridades que estão sobre as nossas vidas enquanto estamos aqui nesse mundo. E Deus diz que a todas elas ele constitui. Qual o objetivo de Deus em constituir uma autoridade? Oi, não fala isso não aí, viu, Fernanda? Vamos chegar lá. Qual o objetivo de Deus em constituirmos uma autoridade, em constituir sobre nós uma autoridade? Sem sombra de dúvidas, não é para que sejamos maltratados, não é para que sejamos humilhados, não é para que nós sejamos explorados, não é para que sejamos mortos, perseguidos, presos. Não. Você imagina Deus fazendo isso contigo? Você imagina Deus estando sobre a sua vida como um- uma autoridade máxima, inclusive, e Ele estando sobre a sua vida de uma forma a te maltratar, a te humilhar, a te despojar?
tirar de você a sua riqueza, tirar de você os bens. Você imagina que Deus estaria constituindo uma autoridade sobre nós para isso, com essa finalidade? De fato e de verdade, as autoridades constituídas sobre nós, através do poder de Deus, são para nos proteger, são para nos guardar, são para nos guiar, tá? São de verdade para fazer o contrário do que nós verdadeiramente temos visto em todo o mundo. Governos perversos, governos que exploram as suas populações, os seus povos, governos, inclusive, que não buscam a Deus, governos que perseguem aqueles que buscam a Deus. Mas, enfim, será que Deus não viu isso? Será que Deus não percebeu que aquele indivíduo ou aqueles poderes iam ser perversos e tiranos? Que não iam atentar para os órfãos e as viúvas, os necessitados? Será que Deus não observou isso? E eu tenho a certeza, pessoal, que Deus observou. Ele vai continuar falando um pouco mais a respeito dessas autoridades, desses governos, desses governantes, desses magistrados. A gente vai ver mais adiante no texto. Mas uma coisa é certa. Deus, ele institui autoridades para que seja criada uma ordem, para que seja criada, de fato, uma organização. E que dentro dessa organização, aqueles que praticam a retidão, a justiça, eles venham ser beneficiados, guardados. E aqueles que fazem o contrário, praticam a injustiça, a perversidade, eles venham ser punidos, disciplinados, exortados. Esse é o objetivo de Deus. Mas quando ele permite que uma autoridade seja instituída, não significa necessariamente que ele concorda com tudo que aquela autoridade vai fazer. Não significa isso. Não significa que também que tudo que essas autoridades vão fazer, vão proceder, seja correto. Então, são seres humanos que Deus está usando para cuidar de outros seres humanos. E Deus, quando institui essas pessoas, ele fala: olha, respeite e honre. Caso contrário, você vai estar cometendo uma afronta contra mim. Aí Fernanda chega e faz o comentário: difícil se sujeitar a Lulinha. E eu concordo plenamente. Por isso, essa é uma palavra que mexe muito comigo. Porque a gente se coloca naquela situação. Como que a gente vai se sujeitar, submeter-se a uma pessoa que causa tanto mal, tão perversa, que destila ódio, que destila engano, que fala, inclusive, contra os princípios de Deus? Como é que a gente vai conseguir se sujeitar a uma pessoa dessa serenamente e de uma forma pacífica? É complicado a gente compreender isso. De verdade, no nosso interior, a vontade que dá é de mandar o cidadão para o raio que o parta, para eu não falar palavras mais pesadas. A gente fica com aquela indignação e desejamos, inclusive, fazer justiça, às vezes até com as nossas próprias mãos. Mas, enfim, vamos nos ater à palavra e vamos entender o objetivo de Deus. Ele vai dizer que as autoridades são instituídas por ele, o que não significa que essas autoridades vão fazer toda a vontade dele, e não significa que Deus está de acordo com isso. Significa apenas que Deus deu a oportunidade daquela pessoa gerir e cuidar de um povo. É só isso aí. O que passar disso, tanta autoridade vai estar sujeita a punições, quanto os governados vão estar também sujeitos a punições.
O que interessa dentro disso aqui, de fato e de verdade, que a gente honre a Deus. Paulo vai falar isso, Paulo vai exigir isso daqueles que estão em Roma naquele momento. Vamos lembrar que Roma é um grande império. E ele não se tornou um grande império às custas de diálogo e conversação. Ele se tornou um grande império às custas de guerras, de sangue derramado, de povos sendo escravizados, de resistências sendo desfeitas, para que eles pudessem chegar lá e dominar e impor a sua ordem. Então a gente vai imaginar que dentro de Roma existiam vários povos, não só os judeus, mas vários outros povos, que não só judeus e não só romanos. E aquele povo está todo misturado ali, sob os cuidados, os auspícios de um imperador. O César, dependia lá do momento, era um determinado César. César era um título, tá? Não era necessariamente um nome. Mas Paulo vai encontrar os romanos e os judeus e os cristãos nesse contexto, onde todos estão dentro de uma mesma conjuntura política, judicial, e elas devem, os cristãos, pelo menos, devem estar submetidos a isso, procurando obedecer para que eles mesmos venham ser preservados. Por quê? Porque César vai cuidar dos judeus? Não. Mas que pelo menos os judeus obedecendo não serão perseguidos. Em princípio. Por que que os judeus acabam sendo perseguidos? Motivações religiosas. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas se não há uma exigência quanto à sua religião, se de fato o Estado for laico e você tiver liberdade para cultuar seu Deus, a sua obrigação é sim estar submetida a um lulinha da vida ou qualquer que seja o seu governante. Meu Deus, uma moema da vida. É complicado. Mas vamos lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Não é um pedido, é uma ordenança. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E vamos entender que até esses nomes que nós acabamos de citar, eles sim foram escolhidos e instituídos por Deus. Sabe o que me lembra, pessoal? Quando os judeus eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, quando Israel se rebelou contra Deus, praticando a idolatria, divulgando a idolatria e obrigando o seu povo a praticar a idolatria. Quando isso aconteceu, Deus acabou instituindo um povo sobre o povo de Israel, ou sobre o povo judeu. Lembra que os assírios foram usados por Deus para estar sobre o povo de Israel? Os babilônios foram usados por Deus para estarem sobre o povo judeu. E no passado, os egípcios estavam sobre Israel. Qual era o objetivo, por exemplo, na época dos egípcios? Cuidar. Quando José é instituído governador, ele chama a sua família para quê? Para maltratar, para serem escravos? Não, para cuidar. Dê um pedaço de terra imenso para eles, vai lá, cultive, crie seu gado, viva, cresça. E o faraó estava lá fazendo o quê? Protegendo aquele povo. Mudou o governante. Foi instituído por Deus aquele governante? Bom, se a palavra está dizendo que sim, sim, foi instituído por Deus. Mas esse governante já teve uma ideia contrária ao antigo governante. Não, vamos fazer o seguinte: esse povo já cresceu demais aqui no nosso meio. Antes que eles fiquem mais fortes e queiram nos governar, a gente vai fazer o seguinte: vamos escravizá-los e vamos inibir o crescimento deles, vamos matar as crianças, vamos matar os filhos deles. Deus estava nesse negócio? Claro que Deus não estava nesse negócio. Mas cabia ao povo de Israel obedecer a Faraó ou resistir a Faraó?
Vamos chegar lá. Quando chegam os assírios, qual era o papel dos assírios dentro de Israel? Deus fala: eu levantei uma nação para castigar o meu povo. Havia um objetivo, um propósito. Qual o objetivo dos assírios? Deus deu a orientação, ou melhor, qual o propósito, qual o dever de Israel? Deus deu a orientação. Submetam-se aos assírios, não resistam, porque eles estão vindo porque eu mandei. A mesma coisa quando veio o povo babilônio. O que que os judeus eram para fazer? Se submeterem, submetam-se, porque eu que estou mandando eles sobre vocês. Vocês vão ser escravos deles. Havia um propósito. Era destruir Israel? Não, mas havia um propósito. E quando eu estava, eu creio que o que eu estou falando não é nada complicado de vocês entenderem. A gente estudou o livro todo de Isaías falando sobre isso. O que é interessante, e o que eu fiquei aqui pensando, é que se hoje a gente tem um Lulinha da vida sobre o nosso país, se a gente tem uma Moema sobre o nosso município, se a gente tem um Jerônimo sobre o nosso estado, e nós sabemos que são pessoas perversas, mas pessoas que inclusive são contra os propósitos de Deus, talvez tenha sido até um propósito de Deus, não para juízo daqueles que obedecem a Deus, mas para um juízo, para um julgamento, para uma sentença, uma punição, um castigo daqueles que têm se colocado contra Deus. Se a gente for observar direitinho, já falamos sobre isso outras vezes, nós somos uma nação perversa. E você vai pensar, como assim perversa, Lília? Olha o que aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, o país todo se mobilizou para cuidar, para ajudar, beleza. Mas nós somos uma nação idólatra, somos uma nação mentirosa, somos uma nação que quer sempre levar vantagem em cima dos outros, somos uma nação promíscua, somos uma nação que não respeita a família, não respeita o símbolo do casamento, praticamos o divórcio como se estivéssemos bebendo água, somos uma nação impura, somos uma nação que pratica pedofilia, somos uma nação que produzimos drogas em nosso território para entorpecer a nossa juventude. Somos uma nação que admitimos os roubadores, os ladrões. Nós somos uma nação perversa. Os nossos princípios há muito tempo se distanciaram dos princípios de Deus. Não, Lília, mas eu faço parte disso não. Beleza, você é exceção. Mas, ainda que você tenha um governo perverso sobre você, você não vai ser punida. Você não vai ser perturbada. Você não vai ser lesada. A não ser que Deus tenha um propósito com isso, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, em princípio, não é para a gente temer esse tipo de governo. Por quê? Porque a gente não faz parte desse povo que é idólatra, que é praticante da maldade, que mente, que rouba, que quer levar vantagem sobre os outros e por aí vai. De verdade, o Brasil se tornou uma nação perversa faz muito tempo. Não é à toa que um governante como Lula, que foi presidiário, depois de ter sido muitas vezes, ou melhor, em várias instâncias e por várias causas, condenado, e ele ter sido solto. Nós somos a nação que aplaudimos a soltura do Lula, de um bandido, e somos a nação que elegemos o bandido. Não, Lília, mas toda a autoridade foi constituída por Deus, não foi a gente que elegeu. Deus teve seus meios, mas a autoridade foi eleita por nós, constituída por Deus. Se a gente quisesse que uma outra pessoa estivesse no nosso governo, nós teríamos conseguido colocar ele lá? O que vocês acham? A maioria de nós vai dizer aqui que não. Por quê? Porque a gente tentou e não conseguimos. Então, eu entendo que há um propósito
em um Lula da vida ser um governante do Brasil. Houve um despertamento da nação depois que isso aconteceu. E como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, isso pode ser um benefício para a nossa nação no futuro. Talvez agora a gente já tenha pessoas se apercebendo do mal que é negligenciar, por exemplo, a política, negligenciar a escolha de quem você coloca lá, negligenciar o seu direito de votar. Enfim, todas as autoridades são constituídas por Deus e nós devemos nos submeter a elas. Quando então nós devemos, quando então, ou melhor, quando esse governante se coloca em uma situação de nos impor coisas, comportamentos, decisões que são contrárias aos nossos princípios, os princípios divinos, os princípios de Deus, aí é a única brecha que a gente tem para não honrar esses governantes. A única brecha vai ser essa. Porque antes dessas autoridades, nós temos a nossa autoridade maior, que é o próprio Deus. A gente vai ver isso no livro de Atos, e vale a pena a gente abrir para conferir. Abre em Atos no capítulo 4, e vamos conferir isso aí. Todo mundo? Atos 4, no verso 19. Responderam, porém, Pedro e João: Julgai vós se é justo diante de Deus obedecer ante a vós do que a Deus. Pedro e João estavam sendo perseguidos e compelidos a não mais continuar pregando lá no templo, na sinagoga, enfim. E os fariseus estavam dizendo: olha, aqui não, vamos sair daqui, está errado, não é assim, não concordamos. E aí ele fala: julgai, vocês acham que eu tenho que fazer o quê? Primeiramente, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Porque Deus me incumbiu de uma ordem, e de pregar ao mundo o evangelho a toda criatura, fazer discípulos das nações. Então, vocês acham que eu vou te obedecer e ficar calado e não pregar mais? Ou eu vou obedecer a Deus? Então, no momento em que a lei, os fariseus eram para serem também considerados. Por quê? Porque eram autoridades sobre a nação de Israel, autoridades espirituais. No momento em que eles começam a intentar contra a vontade de Deus e te obrigar a fazer aquilo que desagrada a Deus, bom, aí você vai ter que parar, dois altos, não. Nisso aí eu não vou te respeitar e você vai defender a sua fé. Então, chega uma autoridade e diz: olha, você tem que mentir ou você tem que abortar. O que que você vai dizer? Não, não, isso aí contraria os princípios da minha fé. Não, isso aí eu não vou obedecer. Isso aí eu não vou apoiar. Isso aí eu não vou aclamar, não vou bater palmas para isso. Eu vou bater de frente. O resto, tudo bem, pode fazer o que quiser. Não, inclusive você vai pagar altos impostos. Beleza, eu pago. Isso não contraria a minha fé. Lembra que lá em Mateus o próprio Jesus diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Não, pegue os impostos e pague. Isso não ofende a minha fé. Não ofende. Mas pare de pregar Jesus. Bom, aí já ficou complicado, não tem como. Pare de adorar o seu Deus. Não vá às igrejas. Não, isso aí não tenho como te obedecer. Aí eu vou bater de frente contigo. E nessa hora, quem é que vai te proteger desse governante? O governante maior, Deus. Então,
Se Deus não te guardar nessa hora, é porque ele tem um propósito. A gente não vê que em vários momentos, tanto Pedro, João, Paulo, eles sofreram perseguição. Paulo sofreu inúmeras consequências por ele continuar perpetuamente, enquanto ele estava aqui, né, pregando a palavra de Deus e com muita disposição, com espírito, com disposição. Ele foi espancado, enfim, foi preso, expulso da cidade, perseguido, passou fome, naufragou, enfim, tudo isso aconteceu. E em algumas dessas situações, governantes estiveram envolvidos, líderes estiveram envolvidos, autoridades estiveram envolvidas. Quem guardaria a vida dele? Deus. Acima das autoridades instituídas por Deus, só o próprio Deus. E se ele estivesse lá sendo guardado por Deus, e aparentemente não estava sendo guardado, porque ele foi preso, foi julgado injustamente e por aí vai, havia um propósito. Houve um propósito. O bacana é que Paulo ele não murmura porque foi preso. Mas lembra que quando ele foi preso, ele morou em uma casa própria? Ele tinha liberdade de ir e vir, ele teve liberdade para continuar pregando. Que prisão maravilhosa! Ele estava preso. Mas Deus preservou a vida dele para que ele continuasse cumprindo o chamado dele. Se nós viermos a sofrer as mesmas angústias que Paulo sofreu, se for pela causa certa, a pregação da palavra de Deus, está tudo certo. Qualquer mal que nos sobrevenha vai ser transformado em bem. E se a gente acabar sendo decapitado como Paulo foi decapitado, está tudo certo. Passagem direta para o céu. Problema nenhum com isso. O que não dá é para a gente começar a achar que, de fato, nós temos o direito de desobedecer a palavra de Deus. E eu falo isso consternada, não vou mentir. Porque quando eu vejo os líderes que a gente tem, não dá vontade nenhuma de se submeter a esses elementos. Vontade zero. E eu vou dizer ainda mais para vocês: isso não é só no Brasil. Em muitos outros países ao redor desse mundo, a gente vai ver a injustiça sendo uma prática normal. Parece que é uma prática instaurada, instituída, a injustiça. O nosso conforto é que vai chegar um dia em que o próprio Jesus estará aqui, nessa terra, para exercer um justo governo. Estaremos sob os cuidados do Rei, que vai ser justo segundo o temor de Deus. Ainda em Atos, abre aí agora no capítulo 5, e aí a gente vai para o verso 29. Atos capítulo 5, 29. E aqui, mais uma vez, Pedro sendo confrontado, e mais uma vez ele responde, né? Uma tramontina. Tss, tss, corte rápido. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eu tenho que me submeter a todas as autoridades, ao meu pastor, ao meu líder do grupo, tá? Ao meu vereador. Tenho que me submeter a todos eles, à polícia, ao juiz, tenho que me submeter a todos eles. Mas quando isso vai confrontar a sua fé, é a brecha que você tem para que você os desobedeça, tá? Mas enfim, vamos lá. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberam sobre si mesmos a condenação. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando. Lembra do 8 de janeiro? Galera aí que está mais politizada, talvez lembre do que aconteceu no 8 de janeiro, logo depois de Lula ter tomado posse aqui no nosso país, onde o Planalto foi invadido, né,
por patriotas, e o que acaba acontecendo é que muitos deles são presos. Qual a injustiça que havia dentro daquelas pessoas? Em princípio, nenhuma, né? Em princípio, nenhuma injustiça. Mas se a gente for olhar aqui o verso 1 e olhar o verso 2, a gente já começa a perceber que eles não estavam sendo tão justos, ainda que a grande maioria deles lá confiassem em Deus. Ainda que a grande maioria deles estivessem buscando em Deus um outro governo, estivessem buscando a justiça de Deus. Mas como é que você vai buscar a justiça de Deus se você contraria a vontade de Deus? Cara, tenso isso, né? Como é que você vai buscar a justiça de Deus contrariando a vontade de Deus? Então, se o bendito líder foi instituído por Deus, que a gente aceite e ponto final. Mas se isso for agredir a nossa fé ou nos impedir de praticar a nossa fé, aí a gente vai ter o momento de, não, peraí, não é bem assim. Então, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, é como se a gente estivesse contendendo com Deus. Me lembra outro verso que a gente leu no capítulo anterior, que fala sobre a ira de Deus. Ele fala para que nós não busquemos a vingança, não busquemos fazer justiça com as próprias mãos. Ele diz: dai lugar à ira. O próprio Deus fala que é Ele quem vai fazer a justiça ser manifesta através também da sua ira, da sua vingança. Ele fala assim, né? Minha é a vingança. Então, se foi injusto o que aconteceu no Brasil, aos nossos olhos, então vamos esperar a justiça de Deus. Não dá para gente, a nossa própria vontade, querer fazer aquilo que a gente julga ser o certo. Há um motivo para termos os líderes que temos. O que a gente não pode deixar é de guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos. A gente não pode deixar de fazer essas coisas. O resto, aí é com Deus. Quem vai nos guardar, quem vai nos proteger, quem vai nos prosperar em meio ao caos, sabe? Aí é Deus. Nos cabe não praticar a injustiça. Nos cabe não tentar o Senhor nosso Deus. Pronto, aí o resto vai dar certo. Deixa que é com ele. No verso 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, olha como ele fala. Percebe que o objetivo de Deus não é instituir um governante para perturbar os povos, as populações. Não é esse o objetivo. E o que ele está falando é para que a gente não venha ter medo dos governantes, desde que estejamos praticando as boas obras. Porque os governantes não são terror, não são algo que cause medo para as boas obras, para aqueles que praticam boas obras, mas para as más. Você só vai ser punido, condenado, julgado, se você fizer coisas ruins. Tu não, ou tu então, não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás o louvor delas. Tem algumas versões que falam terás os elogios delas. Então, o que nos cabe fazer? Obedecer o que a autoridade instituiu. É para devolver o imposto? Tá, vamos pagar o imposto. É para a gente tirar a habilitação só a partir dos 18 anos? Tá bom, só vou dirigir o carro depois dos 18 anos e com habilitação. É para a gente ir lá no dia da eleição e votar? Sim, vou votar, porque além de ser um direito, é um dever, é uma obrigação no nosso país você votar. A não ser quem tem menos de 16 anos, e quem tem, ou melhor,
quem é menor de idade e quem já passou dos 65 a 70 anos aí. Aí para eles é facultativo. Enfim, existem regras, existem leis para tudo que é lado e nos cabe obedecer. Se a gente está obedecendo, então vai dar tudo certo. Teve uma vez que eu estava numa condição muito apertada, né? Prosperidade zero, terrível. E eu estava andando com o meu carro sem pagar o licenciamento, o PVA. E aí acabei parando na Blitz, né? Bom, eu não parei, né? Eu fui parada. Minha vontade não era parar, claro. Por quê? Porque eu sabia que eu estava irregular. Então, nessa hora, eu vi a Blitz de longe. O que que aconteceu? Temi. É isso aqui que a palavra fala. É, eu temi. Pô, vão aprender meu carro, pô, vai ser uma complicação. Não sei. Eu já sabia o que ia acontecer. E estava correta a aplicação da punição que tinha que acontecer. Estava correta. Por quê? Porque eu estava andando de uma forma criminosa. Estava cometendo um crime, eu estava infringindo a lei e eu era passível de punição. Ponto final. Graças a Deus, o cara se sensibilizou da minha situação e me liberou. Assim que eu peguei uma grana, que eu recebi meu salário, a primeira coisa que eu fiz foi pagar as zorras do IPVA. Porque eu não podia ver uma polícia federal na pista, que eu já ficava logo com medo. Meu Deus, vamos parar, vai pegar o carro, não sei o quê. A pior coisa do mundo é você andar com medo de que você é um infrator, você está fazendo alguma coisa errada. Muito chato isso, entendeu? Então, uma das coisas que não dá para a gente fazer, pelo menos que eu hoje não me permito fazer, é atrasar conta, atrasar imposto. Tem que pagar, acabou. Não tem o que discutir. E se eu andar na linha, eu estou tranquila, eu estou em paz. Não tenho por que ficar perturbada, porque esse governante não vai vir contra mim. Ah, mas ele pode vir através de uma injustiça. Beleza, aí já vai ser com ele e com Deus. Mas a minha consciência, como aqui vai falar daqui a pouco, está tranquila. Eu obedeci primeiramente a Deus e em seguida aos governantes. Por que eu obedeci primeiramente a Deus? Porque eu me submeti aos governantes. Pronto, eu obedeci aos governantes, acabou. Então, eu estou em paz. Fazer gato de energia, todo mundo sabe que isso é errado. Fazer gato de água, todo mundo sabe que isso é errado. Gato de TV, né? TV a cabo, esses negócios. A gente é o país da corrupção. Mas a gente, muitos de nós, brasileiros, praticam isso. E eu vou além. Tem muito cristão que pratica esse tipo de coisa. Muito cristão que acha que é certo andar na ilegalidade, andar nas coisas erradas. Então, Romanos aqui vem para esclarecer. Não, não é certo. Se ajuste com Deus, alinhe a sua vida com Deus, pague o que você tem que pagar, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. A gente não pode andar errado também com Deus, né? Nós temos também as nossas obrigações com Deus. E como ele é uma autoridade maior sobre nossas vidas, a gente também não pode falhar. Fazer um voto com Deus e falhar. Não, não faça isso não. Faça isso não, porque Provérbios diz que tem consequências e são muito ruins. É o voto de tolo. Não faça isso. Votou, cumpra. E não tarde a cumprir. Né? Você sabe que você tem que devolver o dízimo. Devolva. Você sabe que você tem que ter um determinado comportamento, determinado proceder. Obedeça, cumpra, execute, faça o que tem que fazer, mas obedeça. Dentro da obediência, a gente está protegido, a gente está seguro, tá? Faz o que é bom e terás o louvor dela, da autoridade, dos magistrados, como possa estar aí na sua versão, dos governantes, porque ela é o ministro de Deus para o teu bem, a autoridade. Em outra versão, pessoal, aqui não fala nem autoridade, ele fala sobre a espada, não é isso? Deixa eu ver aqui em outra versão. Não, vai falar depois.
falar depois, tá? Então, porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Vai falar sobre a espada agora. Ela é o ministro de Deus para o teu bem. Então, os governantes que estão sobre nossas vidas não são para o nosso mal. Não são para nosso prejuízo. De verdade, não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus não é punir aqueles que são bons. Não é. Desde lá de Samuel, Israel pediu um rei para si. De lá para cá, foi tudo ruim. Mas Deus elegeu o primeiro governante, foi Saul. Quem escolheu? Foi Deus, não foi o povo. Aí vem o segundo governante, Davi. E daí em diante vem a linhagem, segue-se a linhagem. Salomão foi escolhido por Deus, daí em diante foi linhagem. Entendeu? Mas tudo de acordo com a vontade de Deus. Teve bons governos, teve governos ruins, mas não teve nenhum governo perfeito. Não teve nenhum governo perfeito, certo? Então, se é a vontade de Deus, Deus não vai selecionar para a gente um governante que venha nos maltratar, a não ser que a gente mereça. Ele vai deixar isso claro logo depois. Ah, porque ele é o ministro de Deus para o teu bem. Mas, se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Então, a autoridade, o magistrado, o governante, não traz a espada, que é um meio de praticar a justiça, é um meio de condenação, de punição. Ele não traz a espada em vão. Bom, você só vai sofrer o dano da espada. Qual é o dano da espada? Você vai ter seu carro apreendido, você vai ter seu imóvel tomado se você não pagar IPTU, você vai ser expulso da residência que você está se você não pagar o seu, como é que fala? O aluguel condomínio, tá? Você vai ter a sua conta, como é que fala? Conta bloqueada se você estiver devendo impostos ao governo. Então, você vai sofrer a espada, o dano da espada, tá? Se você der uma contramão com seu carro, com sua moto, vai lá dar uma contramão. Vai ser multado e por aí vai. Mas você só vai sofrer o dano da espada como se você estiver praticando mal, né? Então, se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. É contra a gente? Lula está aí contra a gente? Discordo. Estamos pagando muito preço alto junto? Estamos. Mas a gente está conseguindo pagar, né? Em liberdade, estamos pagando nossos impostos, o imposto aumentou, né? Estamos pagando em liberdade, podendo cultuar nosso Deus. Pronto. O resto é Deus que provê. O resto é com Deus. Não esquenta a cabeça. Verso 5. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, né? Pelo temor de sermos punidos. Então, a gente tem que obedecer para que a gente não venha sofrer o dano da espada. Mas também por causa da consciência. E para mim, esse daqui é o ponto principal, é o fundamental. Por quê? Se a minha consciência está limpa, então eu tenho que Deus, ele vai ser o meu justiceiro. Não vou me esquentar, não vou ficar preocupada. Deus vai me justificar, Deus vai fazer aquilo que os governantes não podem fazer. Aquilo que nem eu possa fazer, Deus vai fazer. E a justiça vem. Então, que a minha consciência esteja pura. Já imaginou? Tu tem um gato de água dentro de casa? Aí você fica ali o tempo todo, pô, vão vir aqui na minha porta. Daqui a pouco a Embasa descobre. Vão me aplicar altas multas. Por aí vai. Sua cabeça fica perturbada. Aí você chega diante de Deus, pô, mas eu sou ladrão. Como é que eu vou chegar diante de Deus e pedir justiça? Como é que eu vou pedir prosperidade se eu roubo os outros?
tenha consciência pura. E também por esta razão, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. O que o texto está falando, pessoal, é que nós temos de sustentar o governo. Macabro, né? Quando a gente imagina como é que o governo se utiliza dos nossos impostos, mas aí é ele com Deus. O que nos cabe? Pagar os tributos. Não é assim que está escrito? Também por esta razão, para que você fuja da espada e para que você tenha uma consciência pura, pagai tributos, porque eles são os ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, por exemplo, você vai pagar tributo para o seu pastor? Não. Você vai honrar o seu pastor, né? Mas existem condições diversas dentro das nossas lideranças, né? Das autoridades que estão sobre a nossa vida. E a cada um você vai ter que pagar de acordo, tá certo? Temor. Eu teria temor da polícia, que eles são armados, eles podem me matar. Temeria a polícia. Um exemplo, entendeu? Não temeria, por exemplo, a prefeita da minha cidade, do meu município, não temeria. Ela não pode me matar, né? Mas um policial, vai que naquele dia ele não tomou o remédio dele. Enfim, então a cada um dê o que lhe é devido. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpre a lei. Essa palavra a gente já conhece, tenho certeza. A ninguém devais nada, senão o amor. Não devais nada. Cumpra com a tua palavra. Você comprou o desodorante da Avon na mão da coleguinha, pague o negócio. Você pegou o cartão emprestado na mão de seu parente, pague o cartão. Você pegou um dinheiro emprestado na mão de sua mãe, seu pai, devolva, porque não é seu. Pode estar fazendo falta de quem você tomou. Você está acabando sujando o nome de alguém porque alguém acabou sendo seu fiador. Faça isso não. Pague seus tributos para que você limpe o nome dessa pessoa. Pague suas responsabilidades, seus compromissos. Coloque em dia. Não faça isso. Não se aproveite da boa-fé dos outros. Né? Isso implica em que você vai ter sempre uma dívida com essa pessoa. Isso não é legal. Isso não é bom. Uma coisa é conta para pagar, outra coisa é dívida. Dívida já está num esquema onde algo está errado. Você deixou de pagar o seu cartão, situação financeira apertou, bom, você gastou mais do que devia. Se você recebe só 1.000 no mês, para que diabo gastou 1.200 no cartão? É lógico que você vai ficar devendo. Aí você vai ser penalizado, né? A espada vai chegar até você. Como? Juros do cartão. É mais alto que qualquer outro juros na vida. No final você vai ficar com seu nome sujo. Isso também não é bom. Denigre a sua imagem, corrompe a sua consciência, tira você como sendo um bom testemunho de Cristo aqui na terra. Tira de você o bom perfume e coloca uma caatinga. Então, tenha esse cuidado, esse primor pelo seu nome. Zele pela sua identidade aqui nessa terra, principalmente porque você carrega o nome de Cristo. Preste atenção. Paulo ele está destinando essa mensagem a cristãos. Por que será? Porque com certeza isso estava acontecendo no meio cristão.
como acontece até hoje. Quantas não são as vezes de um membro da igreja, né, um oficial da igreja tem que ir até o pastor para que o pastor venha fazer uma intermediação, porque o outro membro, o outro oficial não pagou uma conta, um dinheiro que emprestou, uma compra que fez. Entende? Então, são coisas que denigrem o nome de Cristo, pelo qual você tem que ter extremo respeito. Ele não está falando aqui que as autoridades nós devemos ter o temor, a honra, pagar os tributos, os impostos. Imagina Deus. A gente usa o nome dele toda hora. Eu sou filha de Deus. Aí tu vai botar na conta de Deus, no nome de Deus, um endividamento que não faz sentido, simplesmente porque você não soube gerenciar a sua vida financeira. Uma coisa é quando acontece um evento, pessoal. Ah, fui demitida. Tá? Se eu ganhasse meu salário direitinho, eu ia pagar, honrar meus compromissos, mas fui demitida. Isso pode acontecer qualquer uma de nós. Qualquer uma de nós está sujeita a passar por uma situação dessa. Seja preventiva. Tenha o cuidado de pegar uma parte da sua renda e guardar. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Então, se você ganha 1.000, guarde pelo menos uma parte. 10%, 20%. Reserve para o dia mau. Confie e Deus vai estar te guardando. Mas faça a sua parte. Já imaginou se eu só vou nessa conversa aí? Não, eu confio que Deus está me guardando. E não coloco o seguro no meu carro. Vamos combinar? Que estupidez. Tem gente perversa para tudo que é lado. E o dia mau pode chegar. E quando o dia mau chegar, como é que vai ser? Aí fui assaltada, levaram meu carro. Estou sem seguro. Vou continuar pagando o carro e perdi o carro. Pronto, estou com uma dívida agora. Uma dívida inútil, né? Enfim, tenha essa consciência. Você ganha R$ 1.000. Não gaste R$ 1.000. Gaste menos, né? A gente vai de cara tirar o dízimo. 10% já foi. Sua fidelidade para Deus. Você não pode abrir mão disso. Primeira honra que você tem que dar é a Deus. Tire mais 10%, guarde, joga lá na poupança, esquece aquele dinheiro. E aí, quando vier o dia mau, Deus já te deu sabedoria e você se preservou. E aí você está em paz para buscar o seu novo trabalho ou para desenvolver uma nova atividade. Deus vai te dar inspiração, Deus vai te dar direção, mas fome você não vai passar, aperto você não vai passar, porque você usou a sua sabedoria. Entende? A cada um, portanto, a cada um, me perdoe, a nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros. E agora ele está falando do amor. Então parece que ele vai mudar um pouquinho essa, essa, esse raciocínio que ele estava tendo, essa defesa que ele estava tendo. Olha, respeita as autoridades, não procura contenda, não. Em especial, judeus. Judeus, vocês estão sujeitos a Roma. Só obedece que vocês vão ser preservados e está tudo bem. Não cria confusão, não cria conflito. Nosso objetivo aqui é amar o nosso próximo e continuar pregando a mensagem da cruz. Vamos fazer isso até enquanto der. Vamos fazer e vamos lá. Que a coisa vai acontecendo, certo? Pronto, beleza. Quanto ao mais, o que a gente vai dever ao próximo é o respeito, é a consideração, é o desejo de que esse próximo também esteja bem. Ah, pô, mas o próximo não vale muita coisa, é um pedófilo. Tá, tudo bem. Vamos voltar ao que falamos atrás, ao que falamos no capítulo anterior. A vingança é de Deus. O que que a gente tem que fazer com esse elemento? Difícil, né? É, difícil. Mas a gente tem que amar esse elemento. A gente gosta desse elemento? Não, já falei, amor e gostar é coisa diferente. Amar é uma coisa, gostar é outra. Vou ter afeição por esse cara? Não, a gente está falando de amar.
Amar é querer que essa pessoa se dê bem. Amar é querer que essa pessoa seja salva. Amar é querer que essa pessoa conheça Jesus e que ela venha colher as benesses da fé. Isso é que é amar. Porque quem ama o seu próximo cumpre a lei. O próprio Jesus, ele deixou duas máximas e disse que aquilo resumia todo o Antigo Testamento, toda a lei de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo foi dado tanto amor. Isso é um acréscimozinho que eu acho que tem que ser feito. Alguns estudiosos até dizem que isso foi perdido nas traduções. Não é simplesmente amar por amar, é amar como você foi amado. Como é que você foi amada? Pecadora, injusta, toda suja, enlameada, né? Coração peludo, cheio de trevas por dentro. Mas Jesus te amou, não te amou? Você era merecedora de tal amor? Não. Assim como o pedófilo, assim como o adúltero, assim como o homossexual, assim como o assassino. Não. Todo mundo no mesmo barco. Não somos dignas desse amor. Mas Deus nos amou. E a nossa obrigação é retribuir a Deus com amor ao nosso próximo. Qual é a medida desse amor? A mesma medida que Deus amou a gente. Amar incondicionalmente. Não tem medida para a gente amar o próximo. Eu sei que as palavras que eu estou falando não são palavras fáceis de digerir, mas o evangelho é para nos confrontar, não é essa a verdade? A gente não está aqui para aprender mais? Para a gente buscar nosso aperfeiçoamento espiritual? Nosso crescimento com Deus? Então é isso aí. A gente tem que amar essas pessoas. Por isso, tu não cometerás adultério, tu não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Aqui são os 10 mandamentos, né? E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi dado tanto amor. Então, se você ama o próximo, mais que você tenha deixado de gostar do seu marido, você tem que continuar honrando ele. E isso faz parte do amor. A honra que você vai dar ao seu marido faz parte do amor que você manifesta para com ele como sendo um próximo. Ah, mas eu não gosto mais dele. A honra que você vai dar a Deus é de fazer de tudo para que isso dê certo. Esse casamento tem que dar certo. Se algo se perdeu no caminho, tem que ser ajustado. O que aconteceu não foi culpa de uma parte. Normalmente, a culpa é dos dois. Se os dois são uma só carne, não tem como um errar sem que o outro também não tenha errado, não dá. Então, não vamos cometer os erros, e não cometendo esses erros, nós estaremos manifestando amor. Não vou roubar o meu próximo, tenho minha funcionária, né? Não vou tirar dela aquilo que lhe é justo, seu salário, aquilo que nós acordamos. Está lá o contrato. Não dá para a gente fazer diferente. Vamos honrar. Tem dia, tem hora para pagar. Tem um jeito de você tratar a pessoa. Não é, não são escravas nossas, nossos funcionários não são escravos nossos. A gente tem que respeitar, tem que honrar. Isso tudo é manifestação de amor. O bom proceder, as boas atitudes, o bom comportamento, tudo isso é uma forma de professar, de praticar o amor que Deus teve para conosco e a gente tem que ter para com o próximo. Verso 10. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A lei, ela fala sobre inúmeras regras para que você não venha maltratar ou prejudicar o seu próximo. E se você prejudicar, você tem que repor, você vai ter que compensar, enfim.
Dentro da lei está escrito tudo isso. Mas se antes de você ter de pagar, você cumprir e não desobedecer, não desonrar, não deixar de amar o seu próximo, vamos concordar que as punições não virão, né? Se eu não me prostituí, se eu não brinquei com o sentimento dos outros, se eu não adulterei, se eu não roubei, se eu não menti, eu evitei um monte de problema. E se eu evitei esse monte de problema, não tem como eu sofrer a punição desses problemas. Não tem como eu sofrer as consequências, não foram concretizadas, tá? Então, vamos ter esse entendimento de que a manifestação do amor é também o cumprimento da lei. Se você cumpre a lei, você ama. Se você não cumpre a lei, há desamor. E se você não cumpre a lei de honrar os seus governantes, então você está deixando de amar o pestilento do seu governante. Mas, enfim, temos que amá-los. E como é que a gente vai manifestar amor pelo governante injusto? Orando por eles, intercedendo por eles, pedindo para que Deus ilumine a mente deles, para que abra o entendimento e eles se apercebam dos erros, dos pecados que eles estão infringindo, que eles estão se envolvendo, o lamaçal que eles estão se afundando. O que que a gente pode fazer mais? Orar e interceder. Então, até a sua oração é uma forma de amor. Meu Deus, orar pelo Lula. Muito forte, hein? E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando cremos. Então, Paulo está. Amei aí, Fabiane. Sem comentários. É, O que Paulo está dizendo, olha, pessoal, já é tempo de vocês despertarem do sono, de vocês amadurecerem para essas coisas. É tempo de nós despertarmos para estas coisas. Por quê? Porque a salvação está mais próxima do que quando cremos, e é verdade. Quando a gente creu, era um tempo, de lá para cá, algum tempo se passou, então está mais perto a volta do Senhor Jesus, né? Então está mais perto o momento da nossa salvação, assim como também está mais próxima o dia da nossa morte, porque estamos envelhecendo, né? Então, antes que essas coisas se cumpram, ou a gente morra, ou Jesus volte, aprendam. Isso que Paulo está falando, aprenda, sai desse sono, desperta. E entendam essas coisas. A gente tem que amar o próximo, ponto final. Acabou. Então você não pode odiar, não pode ter inveja, e por aí vai. A noite é passada, o dia é chegado, é uma alusão, né? A noite, o tempo das trevas, o tempo onde nós estávamos envolvidos em nossos pecados, mortos em nós mesmos, né? E agora vem um dia, fomos iluminados pelo amor de Cristo, iluminados pela palavra de Deus, tá? Então, o dia é chegado, portanto, rejeitemos as obras das trevas, que era o período em que estávamos em pecado, vivendo o pecado a toda, né? E vistamo-nos da armadura da luz. E a gente já sabe que tem a armadura de Deus, né? Capacete da salvação, escudo da fé, e por aí vai, né? O calçado da preparação do evangelho, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? Não lembro agora direito. A espada, que é a palavra de Deus. Então, vamos nos revestir da armadura da luz. Vamos nos revestir do Espírito Santo, das coisas do Espírito. E fazendo isso, a gente já não vai praticar mais as obras más. As obras más, o pecado, estava completamente envolvido com o desamor. Até porque a gente nem conhecia o que era amor, a não ser o amor carnal. Amor entre irmãos, amor de pai com mãe, amor de homem e mulher.
Pronto, era o que a gente conhecia. Mas não é desse amor que Paulo está falando, é do amor de Deus. É um amor que foge à compreensão se a gente não tiver um entendimento espiritual. Um amor que ama uma pessoa que merecia ser execrada, ser enviada para o inferno. Acabou. Ainda assim, ele nos amou. E tem iluminado a gente de tal forma que as trevas são dispersas, são expelidas. E hoje nós temos nova vida, novo nascimento. Regenerados somos em Cristo, renascidos em Cristo. E nós caminhamos honestamente, como em dia, não em tumultos, nem embriaguez, nem orgias, nem devassidão, nem contendas, nem inveja, porque tudo isso é obra da carne, mas hoje a gente anda segundo o Espírito, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai fazer isso? Se revestindo do Espírito Santo e usando a armadura do Espírito. Efésios 6, para quem tem dúvida, não vamos chegar lá, vamos ficar por aqui por causa do nosso tempo, mas eu creio que todo mundo aqui sabe a passagem de Efésios 6 que fala sobre a armadura do Espírito. Mas revestivos do Senhor Jesus e não façam provisão para a carne, para cumprir as suas cobiças. Eu achei isso aqui top, porque o que significa provisão? É você guardar alguma coisinha, acabei de falar aí, né? Por exemplo, a provisão da renda, você guardar um pouquinho, se vier o dia mal, você tem aquilo ali garantido, pelo menos por um tempo, certo? Então, você fazer provisão é você guardar para si uma reserva. Imagine você guardar para si uma provisão para a carne. Eu vou guardar esse pecado de estimação. Então, esse pecado de estimação vai te colocar numa condição de trevas e vai te colocar numa condição de desamor e vai te colocar numa condição de criminosa. Criminosa do quê? Da lei dos homens? Não, da lei de Deus, né? Passível de punição. Entenda que o que Deus está falando é que dentro desse nosso novo proceder, nós temos de ter uma nova conduta, e isso é que vai nos preservar para a salvação. E o nosso amor ao próximo vai permitir que essa sementezinha do Evangelho venha a ser plantada nesses corações. Ah, o coração é duro, é espinhoso, tem pedras, né? Não está bem irrigado. Bom, isso aí já não é problema nosso. Esse problema de tratar o coração é com o Espírito Santo, tá? Meu propósito é amar Lulinha. Como eu não tenho como fazer a minha palavra chegar até ele, eu vou orar por ele. Macabro, né, Fabiane? Macabro. Mas é isso aí. Isso aí, pessoal. Gostaria de ouvir vocês, o que vocês têm a acrescentar a respeito. Aproveitar que Martiane está por aqui. Fala aí, Martiane, um pouquinho a respeito do que você entendeu. Se você quer acrescentar algo mais, Vocês estão conseguindo me ouvir? perfeito. Bom, o que ficou para mim é que a gente, independentemente do que a gente acha ou do que a gente pensa, a gente tem que sempre dar ouvidos à palavra de Deus, né? Sabendo que a palavra de Deus contraria a nossa vontade, né? A palavra de Deus contraria totalmente a nossa vontade. Porque é como está escrito, né? Eu lembrei agora lá no livro de Isaías, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, né? Às vezes a gente tem um pensamento, a gente tem um machismo, uma opinião, e na verdade aquilo ali não é como o que Deus pensa, né? Na verdade é como foi dado aí o exemplo das autoridades. É difícil, é difícil, mas a gente tem que obedecer a palavra de Deus, né? A gente tem que pesar tudo que
tudo na nossa vida a gente tem que pesar, tem que haver um equilíbrio e a gente tem que pesar e tem que ter uma fé racional, né? Não uma fé de oba-oba, não aquela coisa assim de emoção. A gente tem que ser pé no chão e racional, porque a palavra de Deus é exatamente isso. A palavra de Deus ela leva a gente a pensar, né? Ah, será que isso é bom para mim? Ah, será que isso aqui é correto? Será que isso aqui não é correto? O que é que eu devo fazer? Porque, na verdade, a palavra de Deus, ela mostra qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o que eu queria acrescentar é isso, que o que ficou para mim é isso, né? Que a gente tem que sempre colocar a nossa barba de molho, né? E que a nossa opinião nem sempre vai estar de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é maior e melhor para a gente. É como está escrito, né? É boa, perfeita e agradável a vontade dele. E foi isso que ficou para mim. Perfeito. É, abra aí em 1 Timóteo. Aliás, não, antes de 1 Timóteo, Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3. Quando vocês vão procurando aí, fala, Maiana. O barulho está atrapalhando? Não, senhora. É, esse capítulo mostra muito, fala muito sobre o orgulho, né? Porque uma pessoa orgulhosa, ela não quer estar submissa a autoridade nenhuma. E se você não se submete a uma autoridade que você está vendo, você vai se submeter à autoridade de Deus? Você não vai, você vai querer fazer as suas vontades. E ainda tem aquelas outras pessoas que não se submete à autoridade de acordo com o que ela acha que se aquela outra pessoa tem ou não. É tipo assim, uma pessoa simples, humilde, ela tem uma determinada autoridade e ninguém vê nela. Não, e a outra pessoa acha que por ela ser do jeito que ela é, não vai obedecer. Ah, fulano não tem capacidade para estar aqui. Fulano não deveria estar aqui. E eu digo isso mais na gente como igreja, no geral, que desrespeita um obreiro, uma obreira, um pastor, pela simplicidade, pela humildade. Só que aquela autoridade vem de Deus. E o que ele fala é Deus através dele, e a pessoa não consegue entender isso. Então, se eu obedeço, se eu estou sujeito às autoridades, a lei não vai se cumprir em mim, porque a lei só vai se cumprir se eu não obedecer. Por que que eu tenho que pagar IPTU? Porque eu pratiquei o fato gerador. Se eu não tivesse praticado o fato gerador, eu não teria que pagar IPTU. Não tem um caso, eu não pago IPTU. Aí a pessoa acha que desrespeitar, eu estou desrespeitando o homem. Não, você está desrespeitando o Deus que está dentro daquele homem. Você está desrespeitando a autoridade que aquela pessoa deu para Deus. Porque em nenhum dos momentos que o povo de Israel foi castigado ou ficou sob o domínio de outras pessoas, de outros povos, foi para perdição, foi para punição. Então, Deus, ele dá autoridade justamente para isso, para manter a ética, o respeito, a moral, a proteção. E como a senhora mesmo disse, se eu estou debaixo da obediência, nenhum mal vai me acontecer. O que acontecer também, Deus vai me respaldar. É aquele negócio de ouvir e ficar calado, por mais que a nossa carne grite. Porque tem dia que a nossa carne grita. E ela grita mesmo, o Pedro que habita em nós quer sair a todo custo. Mas você lembra, não. É Deus que vai fazer justiça, eu não posso fazer isso. Então, é se colocar no lugar. Foi Deus, que Deus está permitindo, é por algum propósito. Deus quer me, me forjar, Deus quer me fortalecer e Ele quer ver até onde eu sou obediente. Eu não posso julgar o outro de acordo com o que eu vejo se eu não fico 24 horas por dia na realidade daquele outro. Eu sei de vocês o que eu vejo aqui. Tem algumas pessoas que eu não gosto? Tem. Mas eu respeito. Porque eu lembro que eu sou pior que elas. Porque no momento que a pessoa se coloca na sua consciência que ela é pior do que o outro, ela vai entender se Deus me amou, eu fazendo as coisas que eu fiz. Porque tem coisa que eu fiz que eu tenho vergonha de contar. Não que eu fiz nada grave, nada hediondo contra o outro. Mas são coisas que eu tenho vergonha. E Deus me amou e Deus me perdoou. Porque hoje eu tenho essa consciência, Deus me perdoou, que às vezes o diabo quer trazer o passado
E aí eu lembro, aí vem aquela voz, não, mas você está justificada. E eu vou continuar nessa justificação enquanto eu permanecer sobre a obediência de Deus, porque no dia que eu deixar de obedecer a Deus para querer ser senhora de mim, eu vou estar perdida. Então eu peço para Deus, me leve antes. Perfeito. Abrir aí então, né? Tito, capítulo 3, no verso 1. Lembra-lhes de que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. A ninguém difamem, não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então, esse momento aqui, Paulo tá falando com Tito, no sentido de ministrando a Tito o que ele deve ensinar para a sua igreja, para onde ele for pregar a palavra de Deus. Então, ele está exortando, em Romanos ele está exortando o povo, e aqui ele está disciplinando aquele que vai ser o seu discípulo. Então, olha, isso aqui você não pode esquecer. Por mais duro que nos seja, nós também não podemos esquecer. Agora vem aí, 1 Timóteo, no capítulo 2, eu acho interessante aqui. Quando vocês vão abrindo aí, fala aí, dona Cida. Ah, não acredito, dona Cida dormiu. Não, dona Cida não. Fabiane até vai, mas dona Cida não acredito nisso. Não dormi, não. Não dormi, não. Mas eu concordo com a palavra de Maiana, né? O orgulho não deixa a gente... A submissão, né? É isso, eu não estou... Dona Lia, eu estou cansada de um jeito que eu tô nem... Tá Não estou dizendo, nem tá conseguindo dormindo. raciocinar. Tá dormindo. Não, não estou dormindo, não. Estou não, Dona Lia. Estou Sim, não. senhora, sim, senhora. Mas eu vi que Mari falou. Ok. Então vamos lá. Não. 1 Timóteo, capítulo 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, e em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, aqui se resume mais ou menos como devemos, mais ou menos não, claramente, como devemos nos comportar com essas autoridades que estão sobre nós e que não temos como alcançá-los, não temos como atingi-las. Então, aí a gente vai interceder por elas. Súplicas, orações, ações de graça. O que vocês entendem que são ações de graça? Ações de graça são ações de agradecimento, votos de agradecimento. E aí? Já pensou em fazer um voto por Lulinha? Uma fogueira santa por... É muito forte. Muito forte. Fabiane, para encerrar, fala aí. Hoje eu não estou dormindo, não. Glória. Assim, eu concordo, tanto com a fala de Maiana quanto com a fala de Martiane, né? Martiane. É. Eu achei muito feliz a fala de Maiana em questão que a gente fala muito das autoridades, né? As autoridades políticas, essas autoridades elas estão em destaque, né? Isso, mas a gente vive também essa situação do orgulho.
né? Principalmente dentro da igreja. Às vezes, nós somos julgados pela nossa aparência. E muitas vezes uma pessoa que está ali acha que aquele pastor não tem condições de estar ali, ou aquele obreiro, ou um coordenador, seja lá quem for. Mas se Deus escolheu aquela pessoa, permitiu que aquela pessoa estivesse ali naquele lugar, é porque algo aquela pessoa tem para nos dar, né? Algo aquela pessoa tem para contribuir no trabalho, né, do Senhor Jesus. Então, assim, a gente também precisa aprender a respeitar aquele que está ali do nosso lado, que não é uma pessoa grande, mas que é escolhida por Deus para estar ali contribuindo dando o melhor para o trabalho do Senhor Jesus, para o crescimento da obra. Então, realmente, eu achei muito feliz. Em relação à questão das autoridades, uma coisa que ficou, existe aquela passagem que fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E me chamou muita atenção o seguinte, que às vezes o próprio Deus nos dá uma direção. E às vezes a gente não segue, isso eu tive pela minha própria casa. Nessas eleições, né, que Lula ganhou e tal, foi aquela agonia toda, Lula, Bolsonaro e tal. E aí eu cheguei para uma prima, me disse a ela o seguinte, pô, você está dentro de uma igreja, você está lendo a Bíblia, você sabe que você está votando em um partido que é totalmente contrário àquilo que você vive, aquilo que você destinou, para aquilo que você destinou sua vida. E aí eu cheguei para ela e disse, vem cá, se é decretada uma lei que desfavorece a pregação da palavra de Deus, que desfavorece os cristãos, você acha que não vai estar te atingindo? Aí eu fiz essa pergunta. Então, isso também a gente tem que parar para perceber, né? Que às vezes Deus está ali, a Bíblia está aqui. A Bíblia está dizendo que a gente tem que obedecer às autoridades, sim, beleza, a gente tem que obedecer. Mas a autoridade, ela é colocada pelo voto, e quem vota somos nós. Tudo bem, a gente tentou, não deu, porque infelizmente ficou com a maioria, mas se todos os cristãos pensassem dessa forma, talvez a gente tivesse conseguido. Porque, assim como na minha casa teve pessoas cristãs que lê a palavra, que voltou contrário, assim também teve em outros e outros lugares, em outras denominações, em outros, né, no meio cristão em geral. Então, a gente também tem que começar a perceber, tem que buscar a direção de Deus para perceber o que é certo e o que não é. Buscar na palavra de Deus essa direção. Né? Como que eu vou votar em alguém que é contrário àquilo que eu vivo e àquilo que eu acredito? Então, Deus está o tempo todo nos dando a direção. Só basta a gente aprender a seguir ela ou não. Perfeito. Que fique em síntese, pessoal, que, no final das contas, nós, como cristãos, nós temos que interceder pela nossa nação, nós temos que amar esse lugar que temos como uma pátria, é o lugar onde a gente vive, é o lugar onde a gente mora, de onde a gente tira nosso sustento, por aí vai, onde estamos com nossos amigos, onde está a nossa igreja, nosso povo. E não importam realmente quem são os governantes que estão sobre nós, mas a gente tem que interceder por eles. Nem que você não saiba o nome de cada um deles, mas de uma forma genérica. Isso tem que acontecer, a gente tem que estar sempre intercedendo pelos nossos líderes e tendo a consciência de que eles não são perfeitos. São instituídos por Deus, mas não são perfeitos, nem tudo que eles fazem, Deus está provando, tá? Então, da mesma forma como Deus está falando com a gente e dizendo quais são os nossos deveres, Deus vai ter um momento em que ele vai falar com os governantes e dizer qual é o dever do governante. Se eu fujo do meu compromisso com Deus, quem vai estar pecando sou eu, quem vai estar sofrendo a espada sou eu. Se eles fogem do compromisso deles com Deus, aí o problema é deles e quem vai sofrer a espada são eles, né? Cabe a minha consciência estar pura, limpa, porque eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E isso aí é o que realmente devemos guardar no final das contas, tá bom? Então, Fernanda, está acordada ainda, Fernanda?
Que guerra. Acorda aí, Fernando. Não, não tô dormindo não, eu só perdi o foco porque o café não me caiu muito bem. Aí eu vim terminar o estudo no banheiro. Brusca. Tá, então vai aí mesmo, faz a oração final. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento na tua presença. Momentos, meu Pai, em que nós podemos estar conhecendo mais da tua palavra, mais da tua vontade. E, meu Pai, abrir mão da nossa, que não é fácil. Meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, nos sustentar e aviva, Senhor, a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente se reencontra novamente terça-feira. Deus abençoe.